Cara, eu tenho um problema na minha vida social barra relacionamento, que minha namorada fala muito isso pra mim, assim, é muito difícil entender o que você tá sentindo, entender o que você tá querendo falar ou expressar. E aqui no podcast a gente tá numa conversa, né, e a gente tá num social, a gente tá batendo um papo como se a gente estivesse com amigos, numa situação de que a gente tá aqui, sei lá, conversando mesmo, né, não é o Humberto do dia a dia dele que fica pensando nas coisas ou fica lidando com as coisas com um monte de coisa na cabeça. E tem aquela frase do Chapéu, quando ele tá com o Seinfeld, e aí fala assim, você no palco é diferente da vida real, alguma coisa assim. Ele fala, porque no palco é o mais perto do que eu sou de verdade. Na vida real é que eu tenho uma casca aqui, né? E, cara, a pessoa que convive comigo todos os dias, me falar isso é muito significativo, assim, sabe? Porque, realmente, assim, eu tenho muito do mensageiro, e às vezes até eu não me toco do quanto que eu tenho do mensageiro, tá ligado? Tipo, a gente tá no palco, a gente realmente tem uma parada ali que é alguma coisa de dentro falando muito forte, assim. E às vezes eu tomo bronca, Daniel. Não sei se isso acontece na sua vida, porque eu sou assim. Eu fui almoçar, e aí a gente tava passando o cartão pra pagar o almoço e a máquina tava funcionando. E a gente vai sempre nesse restaurante. Então, tipo, sei lá, entendo que há espaço pra uma piadinha ou outra. E aí a máquina não tava funcionando. Eu falei, deve ser esse cartão aí que não tá indo. Aí a mulher falou, não, essa maquininha sempre dá problema. E trocou a maquininha e funcionou. E aí eu falei assim, é verdade, essa máquina é uma bosta mesmo. E eu falei isso e, tipo, eu dei risada. Mas a primeira a falar, eu estou sério, porque eu sou sério, eu tô desse jeito. E aí eu passei o tempo do restaurante até em casa ouvindo minha namorada falar, que fala assim, você precisa pegar leve. Eu sei que você tá zoando, mas as pessoas não sabem, as pessoas ficam assustadas. Mas a mulher não riu? Eu não sei, porque eu não olhei pra cara da mulher. Tipo, eu só fiz a piada. Só jogou e vazou. Porque a minha coisa, assim, não seria engraçado se alguém dissesse esse absurdo do nada, falar, sua máquina que é uma bosta. Mas eu dei risada depois. Mas não é engraçado? Vocês não concordam? Seria uma situação engraçada. Eu não posso. Não sei se pra moça que tava lá, foi. Ele pensou, eu vou contar isso pros caras, vai ser muito Vai engraçado. ser bom, vai. E aí, eu tomei uma Suar na puta frente, bronca. Uma puta bronca. E eu falando, talvez você tenha razão, não sei. Subimos no elevador discutindo isso. Eu falo, porque às vezes as coisas, eu faço as coisas porque eu acho que elas vão ser engraçadas. E eu não consigo não fazer, porque eu acho que vai ser engraçado. E às vezes não é engraçado pra quem tá ali mesmo, realmente vai ser pra depois. E tinha um cara, um senhor, no elevador com a gente. E eu comecei a contar uma história. E a história tinha final e tinha sentido. Mas quando eu percebi que ele estava saindo do elevador e ia perder o final da história, eu fiz questão de dar uma alongada só pra ele não saber o final da história. E a história era basicamente, um dia eu coloquei um quadro na parede e eu tentava de todas as maneiras fixar o quadro, e o quadro sempre se entortava. E aí ele saiu do elevador e ele ficou na porta da casa dele com a chave, esperando pra saber o final da história. E aí eu só segurei o final da história e não contei. Percebi, inclusive, agora que eu não contei o final da história pra minha namorada também, então ela não sabe o final da história. Espera, mas Nem como pra sabe, gente. como você sabe Você que não ele contou pra ninguém até Como agora. você sabe que ele não entrou? Porque dá pra ver, na porta do elevador, ela tem tipo um buraquinho assim, são duas portas, meu prédio é velho. Entendi. Então tem um buraquinho, depois fecha a porta. Então eu vi que ele ficou muito tempo ali esperando, e eu só fiquei segurando, tipo, a história, e eu não contei o final da história. Humberto no elevador, quadro torto. Foi tipo isso, assim, eu falei assim. Mas só parar de falar. E eu fiquei pensando Mas nisso, afinal, o que do aconteceu? quadro torto, porque o que eu queria dizer, isso um amigo meu disse pra mim, ele chegou na minha casa, eu achei muito engraçado. E eu falei, eu tentei prender o quadro, e o quadro não fica no lugar. Ele falou assim, é porque às vezes não é o quadro que tá torto, é porque é o mundo que tá torto. Então essa história, ela é poética, o velho não sabe. Vai morrer sem essa. Mas assim, isso aqui é arte, Daniel, isso Sim. aqui que a gente tá produzindo. Mas uma é coisa arte. que eu reparei ao longo da vida é que, assim, eu gosto muito de fazer piadas com pessoas que... Não sobre elas, mas fazer piadas quando eu tenho uma relação... Por exemplo, sempre que eu tenho a possibilidade de vou comprar o ingresso do cinema e tem uma possibilidade de piada, eu pego. Porque eu sei que, trabalhar é chato pra cacete, ali, dá uma quebrada no gelo e tudo mais. Só que tem uma coisa, nem sempre eu tô com a energia necessária pra entregar a piada do melhor jeito.
Porque quando você tá fazendo uma piada pra uma pessoa que você nunca falou antes, você tem que não só fazer a piada, mas você tem que dar sinais que aquilo é amistoso. Total, eu falei a mesma coisa. Eu falei, então quer dizer que pra ela entender a piada eu tinha que dar 2 cambalhotas. Depois. Porque as pessoas não entendem piada. Sim, mas é tipo, por exemplo, às vezes eu tô meio se você fala uma parada, sei lá, esse peixe é branco, vamos supor que seja piada. Aí às vezes eu tô com energia no dia, tô animado, sei lá, eu falo, pô, esse peixe é branco, né? Hahaha, e a pessoa vê Exato. que eu tô zoando. Mas às vezes eu só tô cansado, mas eu quero fazer a piada pra ver se entra. Muitas vezes com a amiga da minha avó faz isso. Fala, esse peixe é branco, né? Só que só fica estranho. A pessoa não tá lendo nenhum sinal que eu tô zoando, tá ligado? Fica só meio Porque eu só tô babaca. cansado. Tipo, só fica meio... A pessoa fica... Sabe quando você vê ela na dúvida se ela ri ou não? Ela fica meio... branco. Então, às vezes eu falo, puta, eu só queria fazer uma piada e eu não tô com... O espírito o ânimo de espírito ali de fazer, né? Obviamente, lógico, eu tô puxando sardinha pro nosso lado. Obviamente, a gente tem culpa quando a piada não sai como a gente quer. Mas eu acho as pessoas extremamente burras mesmo. Sim. E as pessoas têm uma falta de capacidade, assim. É tão limitado a convivência e as referências que essa pessoa recebeu na vida que ela não consegue projetar a possibilidade disso acontecer de uma forma distorcida. Vou dar um exemplo aqui. Cara... Isso é uma coisa que eu acho muito clara pra todos nós. Às vezes a gente fala as coisas só pelo absurdo que seria alguém disser. Tipo assim, mano, alguém disse isso, é um absurdo dizer isso. Obviamente a graça tá... Imagina se alguém dissesse isso. Só que, caralho, é tão óbvio, é tão exagerado que não é possível. Uma vez eu tava numa situação dessa também, tomei bronca da minha namorada novamente. Mas todo mundo falando de alguém que a gente odiava. Aí alguém falou assim, puta, a pessoa tava falando da pessoa que a gente odiava e a pessoa, tentou suicídio, não sei o quê. Aí falou assim... cabe muito, né? Não tem como não zoar. Cabe muito. Não tem eu já como. até sei onde tá indo essa história. E aí, alguém falou assim, às vezes era melhor que tivesse funcionado, não sei o quê. Tipo, a pessoa falou sério. Eu falei, puta... mas é mó trabalho, mano. Ter que limpar o sangue, tudo, carregar o corpo, não sei o quê. Mano, o clima que ficou... clima horrível. Assim. Mano, é óbvio que eu tô zoando, tá ligado? É óbvio que foi uma hipérbole. É óbvio que, tipo, eu tô aqui, tipo, causando um desconforto. Aconteceu, né? Nem existiu. Tipo assim, se o suicídio tivesse existido, você ainda vai dar um pouco mais de... Puta, é foda, cara. A pessoa acabou de morrer, meio... Pros civis, né? Meio... Mas o cara não morreu, é uma situação hipotética. Por que vocês estão tensos, tá ligado? Tipo, relaxa, mano. Você acabou de falar que preferia que acontecesse. É muito mais pesado. Exato. Do que vai estar só imaginando a situação do pó. Exatamente. Que vai dar trabalho pros outros. É um bando de hipócrita.